Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, este é o curso de Engenharia de Computação. Vamos agora para a terceira e última parte das instruções para o projeto integrador do quinto semestre. Agora nós vamos tratar a relação com as disciplinas, o cronograma sugerido e bases para vocês realizarem o relatório científico. Do ponto de vista de relação com disciplinas, eu retomo aqui o conceito de interdisciplinaridade, que foi tratado na videoaula anterior, e é um dos principais aspectos que devem ser tratados dentro do projeto integrador de vocês. Existem algumas disciplinas que vão servir como motivação do tema específico e do problema, ou seja, disciplinas mais relacionadas à engenharia, já que vocês precisam encontrar um problema para tratar, que precisa de uma solução, relacionada a processos de engenharia. Existem outras disciplinas que vão ser usadas, então, como apoio para a prototipação da solução. Uma vez que vocês encontraram um problema, vocês precisam pensar numa solução do ponto de vista de tomada de decisão. E algumas dessas disciplinas, então, elas dão conceitos para embasar essa solução. E aí existem algumas disciplinas adicionais que podem ser usadas para cobrir adicionalmente alguma necessidade, algum aspecto do projeto de vocês. Do ponto de vista de motivação, então, são aquelas disciplinas que vocês já estudaram anteriormente, nos semestres anteriores, que façam referências a algum tipo de processo de engenharia, que é o tipo de processo que vocês precisam focar. Então, por exemplo, aqui no 7º bimestre, vocês devem se recordar que vocês estudaram a disciplina de Ciência dos Materiais e Fenômenos do Transporte. E no 8º bimestre, vocês tiveram as disciplinas de Instalações Elétricas, Resistência dos Materiais, Higiene e Segurança do Trabalho. Então, idealmente, vocês deveriam conseguir encontrar algum problema relacionado a algum processo de engenharia relacionado a esses aspectos aqui da engenharia. Não necessariamente, mas desejado. Vocês podem, por exemplo, tratar algum tipo de processo de engenharia de disciplinas que vocês ainda estudarão no curso. E isso, de certa forma, também é bom, porque vocês acabam tendo que se adiantar em termos de conceitos, justamente para poder tratar aquele aspecto de autodidatismo. Do ponto de vista de disciplinas para o apoio à solução que vocês vão propor, o que vocês viram no último semestre foram, no 7º bimestre, Sistemas de Informação e Administração 1. Do ponto de vista de sistemas de informação, vocês devem se recordar de ter aprendido conceitos que mostram que sistemas de informação são usados para apoiar computacionalmente a tomada de decisão. Vocês devem se lembrar, inclusive, que existem diferentes tipos de sistemas de informação para controle de transações operacionais do dia a dia, sistemas de informação, alguns são chamados especificamente sistemas de apoio à decisão, ou sistemas de informação para apoio à tomada de decisão, assim como os sistemas de apoio aos executivos. Então, vocês precisam relembrar esses conceitos, estudar com mais profundidade, porque eles podem, sim, ser usados para apoiar, então, a tomada de decisão. E o seu protótipo, o protótipo de cada grupo, pode ser, por exemplo, a proposta de um sistema de informação que vai auxiliar aquela tomada de decisão. A disciplina de administração, ela ajuda a vocês entenderem como as organizações são montadas, então que existem diferentes níveis hierárquicos, existem diferentes funções, e aí, dependendo do nível hierárquico, dependendo da função, se é uma área de venda, se é uma área de produção, se é uma área de contabilidade, os tipos de processos são diferentes e os tipos de problemas também são diferentes. E no 8º bimestre, vocês tiveram estatística. Estatística é uma ferramenta importantíssima para tratar a tomada de decisão, porque vocês, quando uma organização tem um processo que está em andamento e ele ocorre diariamente ou mensalmente, isso vai gerando dados históricos que vão ficando armazenados numa base de dados da organização. E para facilitar, então, para sistematizar a tomada de decisão no futuro, isso pode ser feito com base em estatística, olhando os dados históricos. Por exemplo, você relacionando quando uma decisão foi tomada de uma forma, então ocorreu tal consequência. E vocês podem, então, usar essas estatísticas. Na verdade, estatística vocês podem usar em vários contextos diferentes. Vocês devem ter estudado isso na disciplina. Por exemplo, vocês podem pegar um conjunto de dados
do mercado, um conjunto de dados, por exemplo, relacionado a ações, a cotação de uma moeda, para poder fazer estatística em cima desses dados e te ajudar a tomada de decisões. Então, tanto dados da própria organização, dados históricos, quanto dados externos de algum outro tipo de organização, inclusive dados do governo, por exemplo. Bom, além disso, existem outras disciplinas que vocês podem usar como base para o projeto integrador de vocês. Existem as disciplinas de bimestres ainda anteriores, né? Em geral, o projeto integrador precisa focar as duas disciplinas os 2 bimestres anteriores, mas todas aquelas disciplinas prévias que vocês estudaram, por exemplo, metodologia científica, como eu já havia citado, produção de texto em inglês, várias disciplinas relacionadas à matemática, física, química, própria aqui informática, programação de computadores. Programação de computadores certamente será útil caso vocês pensem em prototipar um sistema de informação. Economia, sociedade e cultura, para vocês tratarem alguns conceitos relacionados à sustentabilidade, por exemplo, a tomadas de decisão levando aspectos econômicos. E também existem as disciplinas que vocês estarão estudando exatamente neste semestre. Vocês também, à medida que vocês vão aprendendo novos conceitos nessas disciplinas, vocês podem, obviamente, usar esses conceitos no projeto integrador de vocês, principalmente as do 9º bimestre, que são as disciplinas que vocês estudam logo no início do semestre, enquanto vocês ainda estão engatinhando no projeto integrador. Vocês, por exemplo, virão disciplinas de circuitos elétricos, a disciplina de circuitos elétricos no 9º e eletrônica aplicada, circuitos lógicos. Essas disciplinas, então, podem também ser usadas como motivadores para vocês identificarem processos de engenharia numa organização. Existe a estrutura de dados, a organização de computadores, que vocês podem usar para ajudar na prototipação, o tipo de solução que vocês vão identificar, e algumas disciplinas adicionais, por exemplo, engenharia econômica, novamente para ajudar vocês tomarem decisões, pensarem na tomada de decisão baseada em aspectos econômicos. E aqui a última disciplina do 10º bimestre, estratégia e planejamento de empresas, que vai justamente adicionar conceitos mais aprofundados em relação à administração de empresas. Bom, como um cronograma sugerido, o cronograma é muito similar, praticamente igual ao cronograma dos projetos anteriores. Vocês vão ter 8 semanas no 9º bimestre, 8 semanas no 2º bimestre, e o esperado é que vocês sigam um planejamento, façam um planejamento baseado nessa ideia de cronograma. Ela não precisa necessariamente ser seguida exatamente dessa forma, mas vocês podem fazer o cronograma específico de vocês. O importante é que vocês tenham um planejamento e, com base nesse planejamento, vocês monitorem se o projeto de vocês está seguindo esse planejamento. Então, aqui eu coloquei apenas um resumo ilustrativo, mas, de novo, lá no documento, texto que vocês têm acesso, vocês podem ver essas informações com mais detalhes. Então, nós temos 4 semanas em que vocês fazem a definição do tema específico, a identificação do problema, começa a pensar nas primeiras soluções. Então, aqui na 4ª semana, vocês já deveriam finalizar, começando a formular o protótipo preliminar. Depois, isso vai sendo aprofundado na 5ª semana. E aí, vocês se lembram que na 7ª semana, tradicionalmente, é feita a sessão de fishbowl, sendo que na 6ª semana, vocês, então, devem se preparar para isso. E aí, na 8ª semana, que é a semana de provas das outras disciplinas, é quando vocês precisam fazer a entrega do relatório científico parcial, lembrando de considerar todos aqueles aspectos de metodologia científica. Existem várias referências no documento para vocês chegarem a documentos mais completos. Lembrando também que vai sempre ser esperado um relatório final, um relatório científico ainda melhor em termos de qualidade do que do semestre anterior. Então, entendam que a barra vai sempre subindo e vocês precisam sempre mostrar alguma coisa de qualidade ainda melhor.
Depois nós vamos para o outro bimestre, onde vocês retomam o projeto, vão tentar melhorar, identificar novos problemas, não novos problemas, mas identificar se a solução que vocês estão propondo realmente está tentando resolver aquele problema. E aí, com base nisso, vocês replanejam, vocês repensam, vocês vão visitar novamente a organização para tentar, de novo, colher novos feedbacks dos seus prováveis usuários. E depois vocês, então, caminham para a finalização do protótipo. Por exemplo, vocês podem reservar 3 semanas inteiras só para realmente trabalhar no desenvolvimento do protótipo, assumindo que vocês já têm toda a base de informações para a produção daquele protótipo. E aí, nessa segunda etapa, não tem a sessão de fishbowl, então vocês podem e devem se focar realmente na produção final do protótipo e na produção do relatório científico final. O relatório científico final, ele é o relatório completo. O parcial vocês não precisam ter todas as sessões, mas no final, sim, vocês precisam, por exemplo, não. Na verdade, vocês devem cobrir todas essas etapas aqui, essas sessões dentro do relatório. A introdução, problema, objetivo, fundamentação teórica, enfim. Todos esses itens que estão com um pouquinho mais de detalhe lá no documento escrito, texto para vocês de base, mas, de novo, vocês devem sempre se basear em literatura especializada adicional, cujas referências estão apresentadas para vocês, mas que vocês também podem chegar a outros documentos para ajudar, por exemplo, como se define a motivação, a justificativa do tema. Como que vocês devem apresentar o problema e apresentar os objetivos. Isso não deve ser feito de uma forma aleatória, a forma como vocês acham melhor. Isso deve ser feito seguindo procedimentos bem definidos. Então é importante que vocês saibam exatamente o que se espera de objetivo geral e objetivos específicos, por exemplo. Bom, com isso nós finalizamos. Aqui estão de novo o mesmo conjunto de referências. Desejamos que vocês façam um ótimo projeto integrador, ainda melhor do que os que vocês já vêm fazendo nos semestres anteriores. E sempre lembrando de consultar o documento para entender exatamente o que se espera de vocês. Obrigado.